A igreja está pronta para ouvir a palavra? Amém. Então abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, vamos ler os versículos de número 22 até o número 23, amém? Atos, capítulo 5, do 22 ao 23. Todos já encontraram? Algo misericórdia ainda? Atos, capítulo 5. Vamos ler do 22 ao 23, amém? E a palavra do Senhor diz o seguinte: mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro, somente a terra. Deus amado, meu Pai eterno, nós queremos louvar o Teu nome e novamente reconhecer a Tua presença no nosso meio. De igual forma, eu reconheço que eu não sou nada sem Ti, meu Pai. Eu sou apenas um homem, um servo, um vaso, uma ferramenta pronto para ser usado em Tuas mãos. Que o Senhor esteja me usando de uma forma poderosa e tremenda nessa noite para a ministração da Tua palavra. Que as palavras que saem da minha boca não sejam as minhas, mas que sejam fluir do Teu Santo Espírito através de mim. Que o Senhor esteja abrindo os ouvidos e preparando os corações para recebermos a semente que é a Tua palavra. Remova de nós neste momento todo e qualquer tipo de distração, para que o nosso foco esteja única e exclusivamente em ouvir a Tua voz. É o que pedimos e oramos, desde já agradecidos. Amém. Eu tenho a certeza de que se uma situação estilo Matrix aparecesse na sua frente, para que você escolhesse todas as situações da sua vida, tendo a oportunidade entre apenas as fáceis ou seguir a vida como ela está indo, creio eu que muitos de nós iríamos optar pela opção que remova todo e qualquer tipo de empecilho, dificuldade, resistência, luta e guerra nas nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos e vemos documentários históricos, estudamos um pouco de história e percebemos como a humanidade ela tem sido muito sanguinária. Muitas guerras, muitas lutas. Só não apenas isso. Olhando para as nossas vidas, enxergamos muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações que fogem do nosso controle. E se você pudesse escolher e falar: olha, eu não quero passar mais nenhuma dificuldade, não quero enfrentar mais nenhuma resistência, eu quero continuar a minha vida, só que sem empecilhos, onde tudo vá bem na minha vida, creio eu que muitos de nós iríamos escolher essa opção. Muitos de nós escolheríamos provavelmente deixar todas as situações difíceis para depois, para agora, no momento, viver uma tranquilidade, uma certa estabilidade em nossas vidas. E aproveitando que hoje nós estamos finalizando o período do Enem, que os nossos jovens participaram, uma regra que eu sempre ouvi durante a minha vida inteira estudantil, não só agora, é que nenhuma prova recomenda-se primeiro responder todas as perguntas mais fáceis e deixar as complicadas para depois, deixar as mais difíceis para depois, principalmente porque em um ambiente de prova
Se você se prolongar com as mais difíceis no começo, você provavelmente não terá tempo para realizar as mais fáceis lá na frente. Então essa é uma regra de se livre logo das mais fáceis, aquilo que você consegue resolver rapidamente, faça elas por imediato. Deixe as mais complicadas para depois. E eu acho que qualquer um de nós poderíamos dizer que se eu tivesse a opção para deixar a complicação para depois, eu deixaria. Se eu pudesse não enfrentar uma guerra agora, eu não enfrentaria. Se eu pudesse evitar as dificuldades da minha vida, eu faria isso. Eu creio que isso não seja apenas algo relacionado a provas que nós fazemos ou em concurso público, na escola, faculdade, qualquer tipo de ambiente. Mas eu posso dizer que até as provas das nossas vidas queríamos ter pelo menos essa opção de escolha de deixa eu pelo menos fazer o que é mais fácil agora na minha vida. E eu lido com as mais difíceis depois. Só que muitas vezes no nosso caminhar não temos essa escolha de agora eu quero a mais fácil. Às vezes você é surpreendido por uma situação difícil e você fica desesperado, falando, e agora o que é que eu faço? Eu acho que muitos de nós gostaríamos que o Senhor operasse dessa mesma forma em nossa vida. Ou como seria bom, hein, Júlio? Deus fala, olha, eu estou te escolhendo para remover toda a dificuldade da sua vida. Rapaz, ia sair dando pulo, dando terra, dando glória a Deus. Ei, irmão, rapaz, se eu pudesse falar, Senhor, opere na minha vida dessa forma agora, não quero mais nenhuma dificuldade na minha vida, como seria bom o Senhor responder uma oração dessa? Nós gostaríamos que o Senhor operasse dessa forma e gostaríamos de crer que o Senhor irá nos poupar de toda e qualquer tipo de dificuldade, uma vez já escrito que o Senhor diz que para Ele todas as coisas são possíveis. Para Ele nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, o que impede o Senhor remover as provas da minha vida? O que impede o Senhor de fazer com que eu não passe por uma dificuldade? Nós olhamos para Deus e clamamos, muitas vezes oramos, Senhor, Tu és o Deus do impossível, então realize o impossível e remova as resistências, remova as barreiras, derrube as muralhas. Só que muitas vezes o Senhor permite que essas muralhas continuem de pé. O Senhor permite com que as resistências continuem a agir contra a sua vida, por um motivo apenas: para que a glória do Senhor se manifeste sobre a sua vida. Às vezes as muralhas permanecem de pé e não são derrubadas antes que você chegue lá, para que a glória do Senhor seja revelada. Creio eu que seja uma situação parecida com um cego de nascença que Jesus curou, e os discípulos perguntaram para Jesus, Mestre, qual dos pais pecaram? A resposta de Jesus foi: nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que a minha glória fosse revelada. E aí, quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, podemos perceber o quanto o Senhor tem operado de formas milagrosas, extraordinárias sobre as nossas vidas. Podemos parar para analisar e falar que toda dificuldade que nós passamos,
podemos identificar a manifestação do poder de Deus para revelar a sua glória através das nossas vidas. E muitas vezes essas situações acontecem, inclusive contrariando as expectativas humanas. Enquanto o homem, a ciência diz uma coisa, o Senhor opera e diz outra, e você pode falar: eu sou testemunha viva do que o Senhor pode fazer na minha vida. Só que o nosso grande problema é em achar que essas situações acontecem para te derrubar e te desencorajar. Só que essas situações são forjadas para que a sua fé seja fortalecida, para que você venha a crer no poder de Deus independente de situação. Porque se permitirmos com que o Senhor agisse da forma como que nós gostaríamos em nossa vida, removendo todo empecilho, vivendo apenas a vida boa, provavelmente quando qualquer sinal de dificuldade chegar, nós somos o primeiro a pular do barco. Seremos o primeiro a desistir da caminhada com Cristo, porque não fomos forjados em situações difíceis para confiar que o Senhor é poderoso para agir independente de situação e circunstância. Mas agora situações que acontecem, que apareçam em nossas vidas, que parece que exige um pouquinho mais de fé do que você tem no tanque de reserva, ou no tanque por completo. As situações que você vai dizer: Senhor, eu utilizei toda a fé que tinha, utilizei o reserva, e o Senhor está pedindo mais, sendo que eu não tenho nada mais para te entregar. Parece que o Senhor apresenta situações para que, se eu posso colocar dessa forma muito simples, para que o pagamento de fé seja caro, para que todo o nosso esforço e sacrifício sirva de testemunho para todos que estão ao nosso redor. Sirva para testemunho para quem está ao seu lado de que não foi o seu esforço, não foram os seus recursos, não foram as suas habilidades, não foram as conexões que você tem, mas foi a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Quando vamos para o início da humanidade e enxergamos o relato de Noé, sabemos que havia uma perversidade crescente na humanidade, tamanho que o Senhor decidiu enviar um dilúvio para dar um reset na humanidade. Noé foi um homem escolhido para a construção da arca, para a salvação não só da humanidade, mas também da criação divina de Deus. Isso só aconteceu porque o Senhor viu em Noé um homem justo e íntegro, temente às leis de Deus. Quando nós somos apresentados a Noé, no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 32, a palavra vem dizer que Noé teve 500 anos e gerou seus filhos. Então, quando Noé primeiramente aparece para a gente, ele aparece no registro que o seu pai o gerou, e logo em seguida, quando ele tem 500 anos, gera os seus filhos, e a sua história então continua. A palavra não deixa muito claro o período de tempo que levou na construção da arca. A palavra só diz que Noé teve 500 anos, gerou seus filhos. O próximo relato que temos da sua idade é no capítulo 7, versículo 6,
que revela que ele teve 600 anos e então o dilúvio começou. Então podemos dizer que a construção levou em torno de 100 anos. Não podemos dizer 100 anos com certeza, porque a palavra não diz. Com 500 anos começou a construção da arca. Não diz. A palavra diz que ele teve 500 anos, gerou seus filhos. A história vai, o Senhor o pede para construir a arca. Então, não revela quanto tempo levou na construção, mas em torno de 100 anos. Só que aí, se a gente for colocar no nosso estilo de vida hoje, se você for imaginar um homem de 500 anos de idade, provavelmente o Senhor ou vocês não imaginariam um homem em forma como o Senhor é, embora não tenha nem perto de 500 anos de idade. Ninguém aqui vai pensar em um homem que não consegue fazer nenhum tipo de esforço. Mas independente da condição do seu corpo físico, 500 anos é 500 anos. O Senhor bem poderia reduzir esse período de tempo da construção da arca. Ele poderia fazer com que o trabalho fosse menos árduo sobre essa construção. Mas o período que ele levou na construção e todo o trabalho árduo que ele exerceu para construir essa arca serviu para revelar a fé invisível de Noé. Até a história de Noé não temos relato de chuva na Bíblia. Podemos supor que choveu ou não, mas a Bíblia não diz claramente. Houve chuva antes da vida de Noé. Sabemos que orvalho desceu do céu e regava toda a terra. Daí até Noé não temos relato de chuva. Então não posso dizer aqui que não choveu na terra, porque a Bíblia não deixa claro. Mas provavelmente o nível de chuva que Noé estava dizendo que iria vir sobre a terra nunca foi experimentado antes. Então você imagina um homem de 500 anos, 500 e poucos anos, começando a construção da arca, levando todo o tempo que fez, o povo vendo a construção. A Bíblia novamente não menciona se choveu durante esse período da construção da arca ou não. Então imagine esse período de seco, onde só o orvalho caía sobre a terra, e todos que estavam ao redor falando: Noé, você está louco, Noé, você está doido, você não percebe que não vai chover de uma forma que vai inundar a terra toda? Então por que você está construindo essa arca? 2 Pedro, capítulo 12, versículo 5, vem dizer o seguinte sobre Noé: ele não poupou o mundo antigo, falando sobre o Senhor, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pedro chama Noé de pregador da justiça. Mas eu não vi Noé andando para a cidade falando: vocês se arrependam, como João Batista, entram na arca que o mundo vai perecer. Eu vejo um homem focado na missão de construir, falando: se você não entrar, você vai morrer. A própria construção foi a pregação da vida dele, de que eu tenho a certeza de que algo está por vir, e se você não entrar neste meio, tenha certeza que você irá perecer. A construção da arca foi uma constante pregação de arrependimento, falando de um juízo divino iminente. O Senhor poderia fazer de qualquer outra forma, mas escolheu essa. Quando vamos mais adiante, cerca de, vamos dizer, mais ou menos uns 800 anos, temos agora o relato e a história de um povo que estava sendo liberto das mãos dos egípcios.
Um povo que viveu 400 anos na escravidão. E o Senhor levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo da escravidão egípcia. Não há nenhum esforço físico do povo de Israel para se livrar dessa escravidão. Você não vê uma luta, você não vê uma guerra, você não vê um topa de soco, a não ser entre si mesmo, que Moisés foi separar. Aí falaram para ele: quem escolheu você para ser juiz entre nós? Você não matou o egípcio ontem? Está querendo dar um de justo, um de moral? Moisés foge, volta. Só que o povo de Israel não teve um esforço físico para se livrar do Egito. Foi através da manifestação do poder de Deus que fez com que o povo fosse liberto. O Senhor interviu com a última praga, matando todo primogênito da terra egípcia, sendo do povo de Israel ou não. A única forma que você iria se livrar desse julgamento era através do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Até então não houve esforço físico de Israel, porque a batalha, antes de ser física, ela primeiramente foi espiritual. Deus estava guerreando primeiro para que depois batalhas físicas pudessem ser travadas. E ao sair do Egito, a palavra diz em Êxodo 12:12, Senhor declarando de que passaria para matar todos os primogênitos. Depois da Páscoa, desse episódio, da festa que eles agora chamam de Páscoa, por conta do livramento do Senhor, em Êxodo 13, capítulo 17, versículo 18, a palavra diz o seguinte: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Aqui está falando claramente que o povo saiu do Egito para entrar na terra prometida. Só que ao invés de ir pelo caminho mais perto, pelo caminho que seria mais rápido, que não levaria tanto tempo, o Senhor falou aqui: olha, esse povo nunca experimentou a guerra, esse povo nunca lutou contra um exército, esse povo não sabe o que é estratégia de guerra, esse povo não sabe o que é colocar os homens em posição de combate militar. Então, para evitar um desânimo ao ser confrontado com a guerra, deixa eu levar para um caminho mais longo, para que o povo seja poupado. E o final, Deus diz: os filhos de Israel saíram organizados como um exército. O Senhor bem poderia fazer isso com qualquer um de nós, nos levar pelo caminho mais curto até o destino, até a nossa promessa. Quantos de nós já recebemos promessas de Deus e até hoje estamos esperando o cumprimento dela? Sim. E você fala: Senhor, o tempo está passando, situações vão e vêm, e nada de cumprimento. Nos questionamos o porquê. Só que quando chegamos no final,
a gente aprende que esses caminhos improváveis que o Senhor utiliza, ela na verdade são instrumentos do Senhor para nos ensinar, para gerar amadurecimento em nossas vidas e uma dependência do Senhor. Porque se Ele te levasse pelo caminho mais curto, você poderia pensar que a localização geográfica foi o que te trouxe a sua provisão. Você poderia dizer que é o território que te fez prosperar. Você poderia dizer que foi as suas habilidades que te levou a chegar onde você está hoje. Mas o caminho improvável que nós não esperamos, que às vezes nós não desejamos, acontece para que eu e você aprendamos a confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece ser impossível. Às vezes o caminho mais longo e improvável é necessário para não somente nos libertar, mas sim também nos transformar. A grande dificuldade que nós temos é que esses caminhos nos levam a passar por situações dolorosas, nos levam a passar por momentos difíceis. Você pode até dizer que essas situações pode até fazer parecer com que você seja envergonhado. Mas é somente quando você chega no destino e você olha para trás e você percebe que todas as situações que você passou, em momento algum o Senhor deixou de cuidar de você. Em momento algum o Senhor levantou as suas mãos da sua vida, retirou as suas mãos. Podemos olhar o cuidado de Deus. Podemos olhar e falar que o Senhor me livrou de tantas coisas, mesmo passando por essas situações. É só olhar para o povo de Israel. Você pode até dizer que não, mas até os 40 anos que o povo saiu circulando no deserto até entrar na terra prometida, teve o cuidado de Deus, porque senão aquela geração inteira poderia contaminar a próxima geração que estava por vir, que iria herdar a terra prometida do Senhor. Em todos os momentos há um cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o engraçado é que só nós iremos perceber isso quando chegarmos no nosso destino, quando chegarmos na terra prometida, quando chegarmos aonde o Senhor nos chamou para estar, é que iremos olhar e ver realmente o Senhor cuidou. Realmente o Senhor estava com seus olhos atentos sobre a minha vida. Realmente o Senhor estava me protegendo. Realmente, verdadeiramente, o Senhor estava me guardando. Realmente o Senhor estava me livrando. Realmente o Senhor estava me ensinando a ouvir a sua voz. Verdadeiramente o Senhor estava cultivando um coração dependente e ardente no Senhor. E agora, quando voltamos para o livro de Atos, capítulo 5, para o texto base, os apóstolos estavam seguindo a instrução do Senhor para pregar a palavra do Senhor para o povo, para pregar a ressurreição do Messias para os judeus. Só que naquela época existia um grupo de religiosos chamado os saduceus. E eu sei que muitas vezes ouvimos muito mais falar sobre os fariseus do que os saduceus.
embora são da mesma religião, são grupos religiosos diferentes. Porque os saduceus, embora tenham o mesmo vigor da palavra que os fariseus, eles não acreditam na ressurreição dos justos. Não acreditam em ressurreição de forma alguma. Enquanto os fariseus até concordam que há uma ressurreição dos últimos dias. Pelo menos isso os fariseus têm de bom. Mas aí, os fariseus, ouvindo o que os discípulos, o que os apóstolos estavam pregando, que Jesus veio, morreu numa cruz, ressuscitou para a salvação da humanidade, os saduceus se sentiram pressionados. Eles agora queriam manter o seu status, manter os seus direitos, manter os seus privilégios. Então os saduceus se juntaram com as autoridades da época e mandaram prender os apóstolos. Só que já presos, no versículo número 19, capítulo 5 do livro de Atos, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor veio e abriu as portas da prisão para que eles saíssem. Eles estavam presos. De noite um anjo chega, abre todas as portas e agora diz: sai todo mundo. Rapaz, ia ser maravilhoso. Só que eu não sei quantos de vocês, e nessa situação nem eu sei o que eu faria, mas muitas pessoas iam olhar essa oportunidade e dizer: agora eu vou sair e vou me esconder. Já fui preso, não sei o que vão fazer comigo, deixa eu fugir. Só que há um detalhe interessante no versículo número 20, porque o anjo não os liberta para que eles pudessem se esconder. O anjo liberta os apóstolos para voltar e fazer a mesma coisa que os levou diretamente para a prisão. Os anjos chegou e falou: olha, abriu a porta e falou: sai todo mundo. Agora você sai e continua pregando o nome de Jesus Cristo. A mesma coisa que fez com que você entrasse nessa prisão, saia e continue fazendo. Saia e continue a pregar todas as palavras dessa vida, ou seja, do Evangelho. Aqui, neste momento, em Atos 5, 19, eles foram libertos da prisão. Só que logo depois, em Atos 5, a partir do versículo 39, da última parte, até o versículo 42, a palavra diz: e os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é um Cristo. Agora, olhando essas duas situações, você pode até se perguntar: por que livrar da prisão e não dos açoites? Por que livrar de uma cárcere possivelmente momentâneo e não de aflição física em seu corpo? E muitas vezes esse sim é o caminho improvável do Senhor, porque não entendemos o que Ele está fazendo e o porquê Ele está operando. Mas o que nós sabemos é que o ato de serem libertos da prisão, do cárcere, testificaram a sua fé de que Deus era poderoso para fazer toda e qualquer coisa.
Então os açoites para ele era felicidade, alegria. É a mesma coisa que Jesus pregava: não tema a pessoa que pode afligir o seu corpo, tema aquele que pode te condenar à morte eterna. Eles saíram alegres, falando: eu fui considerado digno por sofrer na minha carne pelo nome de Jesus. Agora eu te pergunto: quantos de vocês sairiam desta mesma forma? Alegres, felizes e contentes por sofrer algum dano físico por conta do nome de Jesus. Mesmo se você se considerasse feliz, não sei se você voltaria a pregar o nome de Jesus, não. Falar: ó, seu filho, pelo nome de Jesus, mas deixa eu recuperar aqui, deixa cicatrizar, dá um timezinho, porque o outro desse aqui não sei se o corpo aguenta, então não sei se eu vou imediatamente voltar a pregar o nome de Cristo. Eles não. Saíram alegres, contentes, e todos os dias, seja na igreja ou batendo nas portas, não paravam de falar do nome que levou às aflições do seu corpo físico. O evento do cárcere privado foi evidência suficiente para saber que o Senhor tem poder para livrar de todo e qualquer tipo de situação. E isso fez com que a sua fé fosse confirmada, sabendo: eu sofri, mas continuo firme com o Senhor. E quantas vezes essa realidade não é verídica sobre as nossas vidas? Passamos por um evento impossível onde o Senhor nos livra, que apenas serve para confirmar a nossa fé, para quando uma situação difícil chegar, podemos andar de cabeça erguida sabendo que só o meu Senhor é Deus. Saber que a minha fé não vai ser abalada em momento algum, sendo ou em momento fácil ou na dificuldade. Eu me mantenho firme porque eu sei, eu já vi o Senhor operando em minha vida. E aí, quando nós olhamos para a vida de Cristo, quando ele estava sendo pronto para ser entregue às autoridades romanas, para ser preso, Pedro queria defendê-lo com a espada. E Jesus diz em Mateus 26, 52 a 54: então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no lugar, pois todos os que lançaram mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriram as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? E reforça no versículo 56: tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir as Escrituras dos profetas. No seu momento de angústia, de dor, de traição, de sofrimento, de aflição emocional, psicológica, Jesus falou: Pedro, não faça isso agora, porque eu tenho muito mais do que o poder dessa uma espada que possa me livrar neste momento. Mas eu estou escolhendo um caminho improvável aos seus olhos. Eu estou escolhendo um caminho que venha cumprir as Escrituras. Jesus tinha a convicção de que o seu sofrimento levaria a sua prisão, que levaria a sua aflição na carne física através dos açoites, que levaria a sua crucificação, para que toda a humanidade fosse salva.
Jesus, ele escolheu seguir os planos de Deus do que se livrar daquela situação por completo. E nós precisamos aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo que nos leve a caminhos improváveis. A nossa certeza precisa estar nele. Independente de deserto, independente de açoite, independente de cárcere, independente se vão jogar o nosso nome pela lama, independente de dificuldade, de provação, a nossa certeza precisa estar nele. Por mais que seja difícil de compreender, todos nós vamos passar por momentos difíceis, mas isso apenas servirá como oportunidade de testemunhar o poder de Deus agindo em nossas vidas. E para que o Evangelho seja pregado. Continue a caminhar neste caminho improvável, este caminho de dor, de aflição, de sofrimento, de deserto, de prisão, de açoites. Continue! Porque o Senhor não está te chamando para que você se desespere quando uma resistência aparecer. Muito pelo contrário, o Senhor nos dá uma instrução, às vezes que parece conflitar com aquilo que nós conhecemos. Ele diz: não temas, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. É certo que as provações vêm. É certo que você vai passar por aflição no mundo. Isso é uma certeza. Mas da mesma forma como isso é uma certeza, nós temos a certeza que o nosso Cristo já venceu. Nós temos que ter a certeza que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é poderoso, que não há nada que o nosso Deus possa fazer ou realizar. Então no mundo você verdadeiramente vai ter aflição, no mundo você vai ter dificuldade, no mundo você vai ter deserto, no mundo vai ter provação, vai ter muralha, vai ter resistência, mas fique feliz, tende bom ânimo. Não se desespere, não murmure, não se preocupe, porque eu já venci o mundo. A nossa certeza não está nas provações, mas está naquele que nos livra e nos faz passar pelas provações, demonstrando a sua glória, a sua bondade, o seu poder, nos dando oportunidade de pregar o Evangelho através do que Ele tem feito em nossas vidas. Amém?